Fala galera, Marcelo do blog Crear e Design, não só blog como também página no Facebook e grupo de discussão, de aprendizagem. Mais uma vez é um prazer estar com vocês e hoje, assim gente, antes eu vou falar um pouquinho que é o seguinte. Eu tenho um costume de, como eu curto muito fotografia, tratamento de imagem e tal, eu costumo sempre procurar sites de fotografia para ver qual as tendências do mundo da fotografia, aquilo que o pessoal tem feito com qualidade e tal. E aí então, né, ver, por exemplo, efeitos que esses fotógrafos estão produzindo e trazer pro blog, para a página do Face, para compartilhar isso com vocês. Né? Então hoje eu vou mostrar um efeito muito legal que tem sido utilizado, que é esse aqui. Né? Então, gente, quando nós analisamos essa imagem, nós percebemos alguma coisa. Por exemplo, quem tem um olho mais treinado por fazer tratamento de imagem e tantas outras coisas, a hora que você olha para a imagem, rapidamente você percebe algumas coisas, como por exemplo, esta é uma imagem que não possui cor preta. Tá? Então, preto 100% não existe nessa imagem. Porém, a composição dessa imagem ela é muito bonita. Né? E aí esse efeito que parece que existe uma névoa, né? uma luz na frente da imagem e tal, dá um efeito, às vezes até vintage, né? Um efeito mais antigo e tal, porém dá um charme todo especial, a foto de fato fica muito legal. E aí hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como produzir esse tipo de efeito, tá? E para isso eu separei essa imagem aqui, tá? Então percebam a diferença. Deixa eu só reduzir um pouquinho minha tela aqui, gente. Ok. Então percebam a diferença de uma foto, né? Essa aqui, ela tem, né, o preto 100%, assim como também branco e tal. E essa aqui já é uma foto, né, que a gente costuma dizer lavada, tal. Porém, nesse caso, acredito que proposital, de maneira proposital, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de efeito nessa nossa imagem, tá? Então, o primeiro passo, como eu sempre digo, né, é desbloquear a minha camada. Então, muitas imagens que a gente abre no Photoshop, ela costuma vir com esse cadeadinho aqui, e dependendo do que você precisar fazer na imagem, você não consegue por causa desse bloqueio. Para desbloquear é muito simples. Clica duas vezes em cima da camada, ou do layer, né? Ele vai mostrar aqui essa, como se fosse uma caixa de propriedades, tal. É só clicar em OK e pronto, ele já liberou a minha imagem, tá? O próximo passo, então, lembra que eu disse que essa imagem ela não tem preto na composição dela, 100% de preto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer exatamente nesse ponto. Tá? E aí eu posso utilizar várias ferramentas para isso. E eu, nesse caso, vou usar os níveis, tá? Ou levels. Então, se você tem Photoshop CS6, é só clicar aqui no layer de ajuste e ele vai abrir os levels ou níveis, tá? Caso você não tenha, eu vou ensinar aqui um outro caminho. Você tem uma versão, né, as versões anteriores, você vai vir em Layer ou Camada, New Adjustment Layer ou Novo Ajuste de Camada e vai selecionar a opção Levels, tá? Ou Níveis. Se for, aí ele me dá aqui uma informação, uma caixa de propriedades, só clicar em OK e pronto, ele criou o nosso layer de ajuste, tá bom?
E aí, gente, eu preciso explicar para vocês uma informação muito importante, tá? Porque não basta eu simplesmente ir mexendo nas caixas sem explicar o que elas fazem, tá? Então, olha só. Aqui nas propriedades do levels ou do níveis dos ajustes, né? Eu tenho uma barrinha aqui embaixo que vai do preto pro branco, tá? E o que que acontece? No meu histogram, né, que a gente costuma falar aqui, as informações da minha imagem, então o que que ele está me dizendo? Porque, ó, aqui, exatamente nesse ponto, ele fala assim, olha, essa imagem, ela está, né, dentro da escala, ela está com, aliás, no finalzinho aqui, representa 100% de preto. E aqui no comecinho, 100% de branco. E aí, quando eu olho na minha escala aqui de cima, ele fala, olha, você tem na tua imagem 100% de preto nas áreas que são pretas e 100% de branco também, tá? Então, o que que eu vou fazer, na verdade, para falar, olha, eu não quero que esta imagem tenha 100% de preto. Eu vou pegar aqui o meu slider preto e vou trazer ele um pouquinho para dentro, tá? Quando eu julgar interessante. Pronto. E branco também eu posso trazer para dentro para ele perder um pouquinho de contraste, tá? Pronto, então eu já peguei e tirei aquele alto contraste da minha imagem, tá? E aí se eu mexer aqui nos meio tons, ó, eu consigo, né, ou escurecer a minha imagem ou clarear, tá? Eu vou clarear porque assim eu quero ganhar saturação, apesar da minha imagem não ter preto 100%. Tá? Então, ó. Pronto, acho que assim tá legal. Beleza, então, olha só, tá vendo aqui esse efeito, né, da outra imagem? Então a imagem não tem preto, ela tem, tá vendo, uma predominância de magenta também. Então, ó, essa área aqui, você percebe que ela tá, né? Magenta é praticamente aquele, é como se fosse um rosa, né? Um rosa meio misturado com roxo, né? Então, essa minha imagem, ela tem uma predominância de magenta, ok? E aí essa aqui, aparentemente, ela estava ok, ela estava bem tratada. Eu, a princípio, só trabalhei com os pretos. Então eu tirei preto da minha imagem, tá? Legal. E aí, o que que eu vou fazer agora, por exemplo, se eu quero trabalhar as minhas cores, tá? Gente, para trabalhar cor no Photoshop, você tem várias opções. Várias, 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 várias. Porém, como é que eu posso dizer? Nesse caso, sempre existe uma ferramenta, um ajuste que é o mais ideal para aquilo que você quer fazer, tá? E nesse caso aqui, eu vou trabalhar com Selective Color ou cor seletiva, porque eu tenho uma possibilidade de trabalhar com cores específicas, né? Então, olha, eu posso selecionar aqui reds, né? Então vermelhos, amarelos, verdes, cianos, blue, magenta, brancos, cores neutras e os pretos, tá? Então eu posso ver o que eu acho mais interessante trabalhar aqui, selecionar a minha cor e trabalhar nos sliders, tá? Então, por exemplo, olha aqui nós temos, né, bastante verde e tal, e também amarelo. Então eu vou trabalhar especificamente com essas duas cores, tá? Até porque estamos em clima de Copa, né? Então eu vou trabalhar o verde e o amarelo, ok? Então legal, selecionei o verde. Aí, olha o que acontece. Tudo bem, ó, é bem suave,
Mas se você perceber aqui, por exemplo, nessa área, você consegue intensificar ou clarear mais o verde, tá? Então, como eu quero ganhar saturação, eu vou intensificar o verde, tá? Ó, no magenta, também ele pega ali a mistura e eu consigo trabalhar, né, dentro dos canais as cores que eu quero. E aí, gente, aqui vai muito de teste, tá? Você fala, ah, coloquei aqui dentro, né, da cor verde, trabalhei aqui as 4 cores, né? E aí você pode trabalhar da maneira que você acha mais interessante, tá? Então, agora vou trabalhar os amarelos. Ó, aqui, por exemplo, o que acontece? Eu posso ou colocar azul ou tirar. Quando eu tiro, ele intensifica mais o amarelo. Então, ó, ali, aqui. Eu posso carregar mais o meu amarelo de magenta, mas não é o objetivo, não é isso que eu quero, né? Vamos lá. O amarelo mesmo. Pronto. Black. Pronto, vou deixar aqui. Então, beleza, gente. Trabalhei como eu queria, o verde e o amarelo. Agora eu vou mostrar para vocês como estava a minha foto antes e como ela ficou depois, tá? Então, vou segurar o Alt, tecla Alt, vou clicar aqui no olhinho do meu layer original e quando eu fizer isso, ele vai ocultar os meus layers de ajuste. Ok? Então, Alt, cliquei. Olha como estava a minha imagem antes e como ela ficou depois. Tá vendo só? Ganhei, ganhei bastante ali, né? Dentro do efeito esperado, que era algo parecido com isso, né? Ela ainda tem mais contraste que essa imagem. Mas tá vendo que aqui, ó, eu tenho um fundo meio desfocado, tal. Isso ajuda na, na composição, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar praticamente o mesmo efeito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os meus 3 layers, tá? Ó, clico no primeiro, seguro a tecla Shift e clico aqui, aliás, clico no último, né? Seguro a tecla Shift e clico no primeiro. Pronto, ele selecionou os 3. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esses 3 layers, tá? Então, ó, selecionei os 3 layers, vou pressionar a tecla Ctrl no PC ou Command no Mac, tá? E mais a letra J. Então, Ctrl mais J. Pronto, se vocês olharem aqui, eu peguei e dupliquei exatamente o que eu tenho aqui, tá? E aí, essas imagens aqui de cima, essas 3 aqui, né, a imagem mais os 2 layers de ajuste, eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção Merge Layers, ou mesclar camadas. Pronto! Aí eu tenho, né, os layers de ajuste todos unidos numa camada só. Então, se eu tirar a visualização dos layers aqui de baixo, olha só, eu tenho a minha imagem com os efeitos aplicados. Legal? Então, maravilha. Espero que eu não esteja indo muito rápido, tá, gente? Então, beleza. Agora eu vou ativar novamente a visualização das minhas imagens de baixo. Vou selecionar o meu layer, né, de cima, que é o layer onde eu fiz a mesclagem, ok? E aí eu vou criar uma máscara, tá bom? Pronto, venho aqui, ó, no desenho, né, o quadradinho branco com a bolinha no meio. Pronto, criei uma máscara, tá? Aqui, gente, sempre que ele mostra esses cantos aqui, né, branco, significa que a minha máscara está selecionada, tá? O que eu vou fazer antes? Eu vou vir na minha imagem, vou selecionar aqui a opção Filter, né, ou filtro. Gente, eu acho que aqui por causa da área
de gravação da minha tela, ele não está aparecendo a opção filtro. Mas aí no seu Photoshop, vai na opção filtro, se estiver em português, ou filter, em inglês, e seleciona a opção de desfoque, né? Aqui, ó, blur ou desfoque gaussiano, tá? Desfoque gaussiano ou Gaussian blur. Pronto. Beleza. E aqui na quantidade de raio, né? Coloca 10, tá bom? 10. Ele vai embaçar dessa maneira aqui. Legal, é o que a gente quer. E clique em OK. Pronto. Então eu embacei o meu layer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... como é que eu posso dizer? Vou inverter a minha máscara, tá? A cor da minha máscara. Então, se vocês já viram os posts, né? Os meus posts antigos, eu sempre trabalho com máscara. E o branco, ele revela o efeito do meu layer. E o preto, ele oculta o efeito do meu layer. Tá? Então eu vou clicar aqui na minha máscara, vou pressionar a tecla Ctrl mais a tecla I de igreja, tá? Ou no Mac, Command I. Command I. Pronto, olha o que ele fez. Ele ocultou o meu layer, né, a minha imagem embaçada. Perfeito, é isso mesmo que nós queremos. Porque o que acontece? O meu objetivo aqui vai ser deixar a noiva focada e o restante da imagem desfocado, beleza? Então, legal. Vou pegar o meu pincel, tá? Então, peguei aqui o pincel e aí eu tenho as cores aqui preto e branco. Como eu vou trabalhar na minha máscara, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a cor branca para revelar as áreas que eu quero que estejam desfocadas. Ok? Então vamos lá. Cor branca, maravilha. Se tiver a cor preta, gente, é só clicar aqui nessa setinha aqui em cima que ele muda para branco. Se tiver qualquer outra cor, você clica aqui nesses dois quadradinhos para ele resetar. Tá? Porque se, por exemplo, se você trabalhar com azul, ele vai entender como preto, só que o azul ele não é 100% de preto. E aí quando você pintar, ele vai pintar meio com uma transparência tal, e não é o nosso objetivo. Então se você não tiver com a cor preta e branca aqui, clica nesses dois quadradinhos, e aí se tiver como preto, você inverte para branco, que a gente vai trabalhar com a cor branca, ok? E aí, gente, eu vou definir o tamanho do meu pincel, tá? Então, ó, eu vou deixar ele maiorzinho, assim. Opacidade do pincel está com 15%. Eu vou trabalhar aqui com 70%, tá? 70% eu acho que tá, né, é um número interessante. Ok, pronto, 69, ok. Não, 69 é um número meio sugestivo. Pronto, ok. 70, tá ótimo agora. Então, legal, gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui a minha máscara com a cor branca e vamos ver o que vai acontecer. Tá? Olha só. Ele começou a fazer o quê? Ele começou a embaçar a área que eu estou pintando. Por quê? Porque lembra que a gente tinha embaçado a imagem? Então, ótimo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Eu estou revelando com a cor branca o meu fundo embaçado. Tá? Beleza. Então, ó, mais aqui no canto. Ok. E aí, eu consegui destacar a noiva, né, embaçando o restante da imagem, tá? Então, ó, se eu apertar, um atalho novo, gente, se eu apertar Command 0, ele pega a minha imagem e deixa já exatamente do tamanho da tela.
tá? Então, Command 0, pronto, ele pega e ajusta a minha imagem à página. E aí, olha que efeito legal que a gente conseguiu, né? Então, a imagem desfocada, não tem um alto contraste na minha imagem, porque, na verdade, trabalhei sem preto, né? Essa minha imagem não tem a cor preta, e aí consegui um efeito bem interessante. Que, ó, se você olhar aqui na outra imagem, né? Também tem o fundo desfocado, tal. A diferença é que nós temos, né, mais luz nessa imagem, né? Nós temos mais branco aqui, tem um contraluz batendo no vestido da noiva, o que dá um efeito diferenciado. Mas para essa nossa imagem, a gente conseguiu um efeito bem legal, tá? E agora, gente, por último, eu vou mostrar para vocês, caso você queira destacar também um pouco mais a luz da tua imagem, você pode fazer isso. Tem uma ferramenta bem interessante, que é essa aqui, ó. É o Dodge Tool, Burn Tool e o Sponge, né? Que, ai gente, agora eu vou até pedir perdão para vocês, porque eu não sei exatamente a tradução dessas ferramentas. Mas, ó, é uma que parece uma lupinha, uma que é uma mão, né? E a outra que é uma esponjinha, beleza? Então, acho que olhando aí no Photoshop de vocês, no português, vocês vão conseguir, né, chegar no mesmo objetivo. Então, olha só, para eu destacar mais as áreas luminosas da minha imagem, eu posso usar o Dodge Tool. E aí, as áreas mais escuras, eu posso trabalhar com o Burn Tool, tá? Então, eu vou pegar aqui o Dodge Tool, opacidade, eu vou colocar 20%, tá? Gente, uma dica importante, é sempre interessante a gente trabalhar com transparência, opacidade. Por quê? Porque, às vezes, se você trabalhar em 100% e você passa uma vez o pincel, o efeito pode ficar muito, muito, muito forte. E não é o objetivo. Você quer algo mais suave, mais delicado. Então você coloca 20%, porque se você passar o pincel uma vez e não ficar muito né, do jeito que você quer, o que acontece? Você passa mais uma vez. Porque aí de 20% ele vai para 40%. Entendeu? Então tem isso também, ok? E aí, ó, eu posso trabalhar os highlights, que são as altas luzes, os meio tons ou os shadows. Como eu não quero, né, trabalhar as altas luzes de maneira muito, né, muito vibrante, eu vou usar os meio tons, tá, em 20%. E aí eu vou aumentar aqui o meu pincel e eu quero que, poxa, eu quero dar um destaque, né, eu quero dar um brilho maior aqui na noiva, tá? E aí, ó, eu vou passando aqui no pincel, ele vai deixando mais claro, tá? Principalmente aqui no vestido e tal. Ele vai deixando, né, o vestido mais vibrante, tá? E assim, se você quiser trabalhar, por exemplo, os highlights, você pode também, né? É que ele, de fato, ele fica bem mais, né, bem mais chamativo. Ó, tá vendo, por exemplo, aqui no amarelo? Ó, eu posso, tipo, destacar, por exemplo, as áreas em volta da noiva, né? Posso fazer isso, sem problema nenhum. Né? Os verdes aqui, beleza. Né? A gente até consegue um efeito legal. Aqui, ó, no chão, né? Pronto. E aí a gente consegue trabalhar também com essas ferramentas. E aí, se você quiser, por exemplo, escurecer, você pode vir aqui no Burn Tool, né? E selecionar Shadows, por exemplo. E aí aqui na árvore, você vem e acentua, né? Agora, tome cuidado para não criar muito contraste. Porque se você criar muito contraste, você acaba perdendo o efeito que a gente quer produzir, beleza? Gente, então olha, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ó,
Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o efeito, né, que o fotógrafo criou e tal, ou o editor de imagem, né, e o efeito que a gente fez. E agora eu vou mostrar como estava a nossa imagem antes de produzir esse efeito. Ó, seguro o Option e clico aqui no layer da minha imagem original. Tá vendo só? Antes e depois. Antes e depois. Bacana, né? Então, maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Fiquem ligados. Logo, logo teremos mais tutoriais de Illustrator. Eu sei que tem muita gente aí ansiosa por conhecer o Illustrator. E aí, gente, desculpa, meu cachorro aqui tá fazendo festa, tá se abanando, então perdão aí pelo ruído. Mas é isso então, gente. Agradeço pela atenção, pela companhia de vocês. Já passamos de 320 likes e essa página de fato só tem sido um sucesso por causa de vocês. Então agradeço de todo o meu coração e até o próximo tutorial. Valeu, galera!